Fritz Albert Popp achou que havia descoberto a cura do câncer. Estávamos em 1970, um ano antes da viagem de Edgar Mitchell à Lua. E Popp, um biofísico teórico da Universidade de Marburg, na Alemanha, vinha dando aulas sobre radiologia, a interação da radiação eletromagnética nos sistemas biológicos. Ele estivera examinando o benzopireno, um hidrocarboneto policíclico, conhecido como um dos carcinógenos mais letais para os seres humanos, e o iluminara com luz ultravioleta. Popp brincava muito com a luz. Era fascinado pelo efeito da radiação eletromagnética sobre os sistemas vivos, desde os tempos em que estudara na Universidade de Würzburg. Durante o período em que cursou a graduação, ele estudava na casa, às vezes na própria sala, onde Wilhelm Röntgen, por acidente, tropeçara no fato de que os raios de determinada frequência podiam produzir imagens das estruturas rígidas do corpo. Popp estivera tentando determinar o que seria obtido se esse composto químico fatal fosse estimulado com a luz ultravioleta UV. Descobriu que o benzopireno possuía uma propriedade óptica bem estranha. Absorvia a luz, mas em seguida a reemitia em uma frequência completamente distinta, como se um agente secreto da CIA interceptasse um sinal de comunicação do inimigo e o confundisse. Era uma substância química que também tinha a função de misturador ou embaralhador de frequências biológicas. Popp realizou então o mesmo teste de benzoepireno, outro hidrocarboneto policíclico, que é praticamente idêntico sob todos os aspectos ao benzopireno, exceto por uma minúscula alteração na estrutura molecular. Essa diferença ínfima em um dos anéis do composto químico era fundamental, pois tornava o benzoepireno inofensivo para os seres humanos. A luz passa inalterada por essa substância química particular. Popp continuou perplexo com essa diferença e continuou a experimentar com a luz e com os compostos químicos. Ele realizou esse mesmo teste em 37 outras substâncias químicas, algumas causadoras de câncer e outras não. Depois de algum tempo, as coisas chegaram a um ponto em que ele era capaz de prever quais substâncias poderiam causar câncer. Os compostos químicos que eram carcinógenos sempre recebiam a luz UV, absorviam-na e mudavam a frequência dela. Esses compostos químicos tinham outra propriedade estranha. Cada um dos carcinógenos reagia à luz apenas em um comprimento de onda específico, 380 nanômetros. Popp continua a se perguntar por que uma substância causadora de câncer seria um misturador de luz. Ele começou a consultar a literatura científica, em particular a respeito das reações biológicas humanas, e se deparou com informações acerca de um fenômeno chamado fotorreparação. É de conhecimento geral que, a partir de experiências biológicas de laboratório, se pudermos bombardear uma célula com luz UV, de maneira que 99% dela, inclusive seu DNA, sejam destruídos, é possível reparar integralmente o dano em um único dia, apenas iluminando a célula com o mesmo comprimento de onda de intensidade muito fraca. Até hoje, os cientistas convencionais não entendem esse fenômeno, mas ninguém o questionou. Popp também sabia que os pacientes com um problema de pele, chamado xeroderma, acabam morrendo de câncer de pele, porque o sistema de fotorreparação deles não funciona e, portanto, não repara o dano causado pelo sol. Popp ficou aturdido ao descobrir que a fotorreparação obtém máxima eficiência a 380 nanômetros, o mesmo comprimento de onda que os compostos químicos causadores de câncer embaralham e ao qual reagem. Foi aí que Popp deu seu salto lógico. A natureza era perfeita demais para que isso fosse uma simples coincidência. Se os carcinógenos só reagiam a esse comprimento de onda,
ele precisava necessariamente estar de alguma forma relacionado com a fotorreparação. Se este fosse o caso, isso significaria que precisava haver alguma luz no corpo responsável pela fotorreparação. Um composto químico cancerígeno deve causar câncer porque bloqueia permanentemente essa luz e a embaralha, de modo que a fotorreparação não consegue mais funcionar. Pop ficou profundamente perplexo ao pensar nisso tudo. Decidiu que essa seria a base de seu trabalho futuro. Redigiu sua dissertação, mas falou com poucas pessoas a respeito dela. Ficou contente, mas não propriamente surpreso, quando uma prestigiosa publicação especializada em câncer concordou em publicá-la. Nos meses que antecederam a publicação do trabalho, Pop ficou um tanto impaciente, preocupado, com a possibilidade de a sua ideia ser roubada. Qualquer revelação descuidada de sua parte para um observador casual poderia levar o ouvinte a patentear a descoberta de Pop. Tão logo a comunidade científica se desse conta de que Pop havia descoberto a cura do câncer, ele seria um dos cientistas mais celebrados de sua época. Era sua primeira incursão em uma nova área da ciência que iria proporcionar-lhe o Prêmio Nobel. Pop, afinal de contas, estava acostumado a homenagens. Até aquele momento ganhara quase todos os prêmios que poderiam ser concedidos na vida acadêmica. Até mesmo conquistara o Prêmio Rontgen por seu trabalho final na graduação, que consistiu na construção de um pequeno acelerador de partículas. Esse prêmio, que tinha o nome do herói de Pop, Wilhelm Röntgen, é concedido todos os anos ao melhor aluno da graduação de Física da Universidade de Würzburg. Pop estudara como um jovem possuído. Terminara os exames bem antes dos outros alunos. Recebeu seu doutorado em Física Teórica em tempo recorde, levando pouco mais de 2 anos para concluir o curso, que costumava durar 5 anos para a maioria dos acadêmicos. Na ocasião de sua descoberta, Pop já era famoso entre os colegas como um jovem gênio. Não apenas por causa de sua capacidade, mas devido à sua aparência jovem e elegante. Quando a dissertação foi publicada, Pop tinha 33 anos e era bem apessoado. Tinha o queixo erguido, os olhos azuis acinzentados, o olhar direto de um valentão de Hollywood, e um rosto de menino que levava todos a supor que ele era anos mais jovem. Até mesmo sua esposa, 7 anos mais nova, era frequentemente tida como mais velha do que ele, e na verdade havia algo de valentão a respeito dele. Pop tinha a reputação de ser o melhor esgrimista do campus, condição que fora posta à prova em vários duelos, um dos quais o deixara com um corte ao longo do lado esquerdo da cabeça. A aparência e a postura de Pop não correspondiam à seriedade de seus estudos. À semelhança de Edgar Mitchell, ele era ao mesmo tempo filósofo e cientista. Quando ainda era criança, tentara compreender o mundo, encontrar uma solução geral que pudesse aplicar a tudo na sua vida. Planejara inclusive estudar filosofia, até que um professor o convenceu de que a física talvez fosse um território mais fértil, já que ele desejava encontrar uma única equação que contivesse o segredo da vida. Não obstante, a física clássica, com sua afirmação de que a realidade é um fenômeno que independe do observador, o deixara profundamente desconfiado. Pop havia estudado Kant e acreditava, assim como o filósofo, que a realidade era a criação de sistemas vivos. O observador precisa estar no centro da criação de seu próprio mundo. Pop foi exaltado por sua dissertação. O Centro Alemão de Pesquisa do Câncer, em Heidelberg, convidou-o para falar diante de 15 dos principais especialistas em câncer do mundo, durante uma conferência de 8 dias sobre todos os aspectos do câncer. O convite para fazer uma palestra para um grupo tão distinto foi uma oportunidade incrível que aumentou seu prestígio no campus universitário. Ele chegou vestindo um terno novo,
Era a presença mais elegante no congresso acadêmico, mas foi o pior orador, pois precisou se debater com o seu inglês para se fazer entender. Tanto na apresentação como na dissertação, a competência científica de Pope era inatacável, exceto por um detalhe: o trabalho partia do princípio que uma luz fraca, de 380 nanômetros, estava de alguma maneira sendo produzida no corpo. Para os pesquisadores do câncer, esse detalhe era uma espécie de piada. Você não acha, perguntaram eles a Pope, que se houvesse luz no corpo, alguém, em algum lugar, já teria percebido? Uma única pesquisadora, uma fotoquímica do Instituto Madame Curie, que estava trabalhando na atividade carcinogênica das células, acreditava que Pope estava certo. Convidou-o para trabalhar com ela em Paris, mas morreu de câncer antes que Pope pudesse se juntar a ela. Os pesquisadores desafiaram Pope a apresentar provas e ele estava preparado com um contradesafio. Se eles o ajudassem a construir o equipamento adequado, ele mostraria de onde a luz vinha. Pouco tempo depois, um aluno chamado Bernard Huth procurou Pope e pediu que ele orientasse sua dissertação de doutorado. Claro, respondeu Pope, mas você precisa mostrar que existe luz no corpo. Huth achou a sugestão ridícula. É claro que não há luz no corpo. Tudo bem, disse Pope. Apresente-me então uma evidência de que não há luz no corpo e você poderá obter seu diploma de doutorado. Esse encontro foi excelente para Pope, pois Huth revelou-se um excelente físico experimental. Ele se empenhou em construir um equipamento que iria demonstrar de uma vez por todas que nenhuma luz era emanada pelo corpo. Em 2 anos, ele produziu uma máquina que lembrava um detector de raio-x, que usava uma fotomultiplicadora, que lhe permitia contar a luz fóton por fóton. Até hoje, esse ainda é um dos melhores equipamentos da área. A máquina precisava ser altamente sensível, pois estaria medindo o que Pope supunha ser emissões extremamente fracas. Em 1976, eles estavam prontos para o primeiro teste. Tinham cultivado pepinos que brotaram de sementes, que estão entre as plantas mais fáceis de cultivar, e os colocaram na máquina. A fotomultiplicadora detectou que fótons, ou ondas luminosas de intensidade surpreendentemente elevada, estavam sendo emitidas pelos pepinos. Huth mostrou-se muito cético. Isso tinha alguma coisa a ver com a clorofila, argumentou ele, ponto de vista compartilhado por Pope. Decidiram que no teste seguinte, com algumas batatas, cultivariam as plantas no escuro, para que não fizessem fotossíntese. Mesmo assim, quando foram colocadas na fotomultiplicador, as batatas registraram uma intensidade de luz ainda maior. Pope deduziu que era impossível que o efeito tivesse qualquer relação com a fotossíntese. Além disso, esses fótons nos sistemas vivos que eles haviam examinado eram mais coerentes do que qualquer coisa que eles jamais viram. Na física quântica, coerência quântica significa que partículas subatômicas são capazes de cooperar. Essas ondas, ou partículas subatômicas, não apenas têm conhecimento uma das outras, mas estão altamente interligadas por faixas de campos eletromagnéticos comuns, de modo que podem se comunicar em conjunto. Elas são como uma profusão de diapasões que começam a reverberar juntos. Quando as ondas entram em fase, começam a agir como uma única onda gigante e uma única partícula subatômica gigante. Torna-se difícil distingui-las. Muitos dos estranhos efeitos quânticos vistos em uma única onda se aplicam ao todo. Algo feito a uma delas afetará as outras. A coerência estabelece a comunicação, e como uma rede telefônica subatômica, quanto maior a coerência, melhor a qualidade da rede telefônica, e mais refinados são os padrões de onda do telefone. O resultado final se assemelha um pouco a uma grande orquestra. Todos os fótons estão tocando juntos, mas com instrumentos individuais que são capazes de tocar partes solo.
Não obstante, quando estamos ouvindo, é difícil distinguir um instrumento isolado. Ainda mais impressionante era o fato de Pop estar testemunhando o nível mais elevado possível de ordem quântica, ou coerência, em um sistema vivo. Em geral, essa coerência, chamada de condensado de Bose-Einstein, só é observada em substâncias materiais como os superfluidos ou supercondutores estudados em laboratório, com ambientes extremamente frios, apenas poucos graus acima do zero absoluto, e não no ambiente quente e desarrumado de um ser vivo. Pop começou a pensar a respeito da luz na natureza. A luz, é claro, estava presente nas plantas, a fonte de energia usada durante a fotossíntese. É possível que quando comemos alimentos vegetais, pensou ele, absorvamos os fótons e os armazenemos. Por exemplo, se ingerirmos um pouco de brócolis, quando digerimos ele é metabolizado em dióxido de carbono e água, mais a luz armazenada do Sol e presente na fotossíntese. Quando extraímos o CO2 e eliminamos a água, mais a luz, uma onda eletromagnética precisa ser armazenada. Quando recebida no corpo, a energia desses fótons se espalha, sendo depois distribuída por todos os espectros de frequências eletromagnéticas, da mais baixa à alta. Essa energia torna-se a força motriz de todas as moléculas do nosso corpo. Os fótons ativam os processos do corpo como um maestro introduz cada instrumento individual no som coletivo. Em frequências diferentes, eles executam funções distintas. Pop descobriu, por meio de experiências, que as moléculas nas células respondiam a certas frequências e que uma amplitude de vibrações dos fótons causava uma variedade de frequências em outras moléculas do corpo. As ondas de luz também responderam à pergunta de como o corpo era capaz de realizar instantaneamente complicadas façanhas com diferentes partes do corpo, ou fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Essas emissões de biofótons, como ele estava começando a chamá-las, podia fornecer um perfeito sistema de comunicação, transferir informações para muitas células do organismo. Mas a pergunta mais importante permanecia: de onde elas estavam vindo? Um aluno muito talentoso de Pop o convenceu a tentar uma experiência. Sabe-se que quando aplicamos uma substância química chamada brometo de etídio em amostras de DNA, a substância se comprime no meio dos pares de bases da dupla hélice, fazendo com que ela se desenrole. O aluno sugeriu que após aplicar a substância, ele e Pop tentassem medir a luz que se desprendia da amostra. Pop descobriu que, quanto mais ele aumentava a concentração da substância química, mais o DNA se desenrolava e a intensidade da luz também ficava mais forte. Ele também descobriu que o DNA era capaz de emitir uma vasta amplitude de frequências e que algumas delas pareciam associadas a determinadas funções. Se o DNA estivesse armazenando essa luz, ele naturalmente emitiria mais luz quando se desenrolasse. Essas e outras pesquisas demonstraram a Pop que um dos maiores depósitos de luz e fontes de emissões de biofótons é o DNA. Esse último deveria ser como o diapasão principal no corpo. Ele acionaria uma frequência particular e outras moléculas seguiriam o exemplo. Era perfeitamente possível, compreendeu Pop, que ele tivesse tropeçado no elo perdido da atual teoria do DNA, que talvez pudesse explicar o maior milagre em toda a biologia humana, a maneira como uma única célula se transforma em um ser humano. Um dos maiores mistérios da biologia é saber como todos nós e todos os outros seres vivos assumimos formas geométricas. A maioria dos cientistas modernos entendem por que temos olhos azuis ou como chegamos a ter 1,80 m de altura, e até mesmo como as células se dividem. No entanto,
a maneira como essas células sabem exatamente onde se colocar em cada estágio do processo de formação para que um braço se torne um braço e não uma perna, assim como o próprio mecanismo que leva essas células a se organizarem e se reunirem, formando algo que se parece com uma forma humana tridimensional. São coisas bem mais difíceis de compreender. A explicação científica habitual está relacionada às interações químicas entre as moléculas e com o DNA, a dupla hélice espiralada do código genético que contém um modelo das proteínas e aminoácidos do corpo. Cada hélice do DNA, ou cromossomo, e os 26 pares idênticos estão presentes em cada uma dos milhares de milhões de células do nosso corpo. Contém uma longa cadeia de nucleotídeos ou bases de 4 diferentes componentes, abreviados como A, T, C e G, dispostos em uma ordem única em cada corpo humano. A ideia preferida é que existe um programa genético de genes que operam coletivamente para determinar a forma, ou na perspectiva de neodarwistas como Richard Dawkins, que genes implacáveis, como os gangsters de Chicago, têm poderes para criar a forma e que nós somos máquinas de sobrevivência, veículos robóticos programados para preservar as moléculas egoístas conhecidas como genes. Essa teoria promove o DNA como o homem da renascença do corpo humano, arquiteto, mestre de obras e casa de máquinas, cujas ferramentas para toda essa incrível atividade são um punhado de substâncias químicas que formam as proteínas. A visão científica moderna é que o DNA, de alguma maneira, consegue construir o corpo e liderar todas as suas atividades dinâmicas simplesmente desligando e ligando de modo seletivo determinados segmentos, ou genes, cujos nucleotídeos ou instruções genéticas escolhem certas moléculas de RNA, que, por sua vez, selecionam em um grande alfabeto de aminoácidos as palavras genéticas que criam proteínas específicas. Essas proteínas são supostamente capazes de desenvolver o corpo e ligar e desligar todos os processos químicos no interior da célula, que controlam o funcionamento do corpo. Sem dúvida, as proteínas desempenham um papel importante nas funções corporais. A falha dos darwinistas reside na explicação insuficiente de como o DNA sabe quando coordenar tudo isso, e também como essas substâncias químicas que colidem às cegas, umas com as outras, conseguem operar mais ou menos ao mesmo tempo. Cada célula passa, em média, por cerca de 100.000 reações químicas por segundo, um processo que se repete simultaneamente em cada célula do corpo. Em qualquer segundo considerado, ocorrem bilhões de reações químicas de um ou outro tipo. A cronometragem precisa ser muito refinada, pois se qualquer um dos processos químicos individuais em todos os milhões de células do corpo saísse de sincronia por uma fração insignificante de tempo, os seres humanos explodiriam em uma questão de segundos. Mas o que maior parte dos geneticistas não abordara é, se o DNA é a sala de controle, qual seria então o mecanismo de feedback que possibilita que ele sincronize as atividades dos genes e células individuais, de modo que ponham em prática os sistemas em uníssono? Qual é o processo químico ou genético que diz a certas células que elas devem se tornar uma mão e não um pé? E quais processos celulares ocorrem em que ocasião? Se todos esses genes estão funcionando juntos como uma orquestra inimaginavelmente grande, quem ou o que é o maestro? E se todos esses processos são causados por uma simples colisão química entre moléculas, como podem funcionar rápido bastante para serem responsáveis pelos comportamentos coerentes que os seres humanos apresentam em cada minuto de suas vidas? Quando um ovo fertilizado começa a se multiplicar e produzir células filhas,
Cada uma começa a adotar uma estrutura e uma função que está de acordo com seu futuro papel no corpo. Embora cada filha contenha os mesmos cromossomos com as mesmas informações genéticas, certos tipos de células imediatamente sabem como usar diferentes informações genéticas para se comportar de um modo distinto das outras, de que certos genes precisam saber que é a sua vez de ser acionado. Além disso, cada célula precisa ser capaz de ter conhecimento das células vizinhas para descobrir como ela se encaixa no plano global. Isso requer nada menos do que um método engenhoso de comunicação entre as células, em um estágio muito inicial do desenvolvimento do embrião, e a mesma sofisticação a cada momento de nossa vida. Os geneticistas reconhecem que a diferenciação das células depende por inteiro do fato de as células saberem se diferenciar desde cedo e depois, de algum modo, lembrarem-se de que são diferentes e passarem adiante essa informação vital para as gerações subsequentes de células. No momento, os cientistas dão de ombros para como tudo isso pode ser realizado, ainda mais por acontecer em um ritmo tão rápido. Em outras palavras, à semelhança de policiais desesperados para encerrar um caso, os cientistas prenderam o suspeito mais provável sem se incomodar com o processo de recolher provas. Os detalhes dessa certeza absoluta de como as proteínas poderiam realizar tudo isso sozinhas são deixados sem solução. Quanto à orquestração dos processos celulares, os bioquímicos, de fato, fazem essa pergunta.